Né, trazendo aí alguns desdobramentos dessa história para a gente. Vamos acionar quem entende do assunto, né? O professor Paulo Rabelo de Castro, economista, colunista do jornal Gente, que está nessa manhã conosco para tratar do caso do Banco Master, trazer as suas considerações do impacto disso para o sistema financeiro e também algumas observações de quem tem muita experiência nessa área. Professor Paulo Rabelo, o que mais te chama atenção nessa história toda? Bom dia. O que mais chama atenção, bom dia, antes de mais nada, caro Pedro, bom dia, bancada, bom dia a você que nos acompanha no Jornal Gente e na Band News. Olha, é escandaloso, é trágico e, ao mesmo tempo, extremamente constrangedor, porque o sistema financeiro brasileiro ele é extremamente regulado. Ele é extremamente controlado, a começar pelo grande controlador e regulador legal desse sistema, que é o Banco Central do Brasil, que faz a supervisão bancária. Portanto, é responsável pelo acompanhamento dos números dos bancos, pelas contas dos bancos, pelo andamento da saúde financeira dessas instituições. No andar um pouco abaixo, existem as auditorias, que são grupos muito bem pagos, que analisam a materialidade, ou seja, a veracidade dos lançamentos contábeis, para saber se aquilo que foi lançado nos livros dos bancos, como também de empresas que são auditadas, correspondem à verdade. Logo a seguir, existem os opinadores. Que opinadores são esses? As agências de classificação de risco de crédito, as chamadas rating agencies, as agências de rating, que acompanham a saúde financeira e opinam sobre a possibilidade de um default, ou seja, de um calote por parte de uma instituição financeira ou não financeira. Existem também os que acompanham através das consultorias dos demais bancos que fazem análises cruzadas das instituições que são acompanhadas pelo mercado. Obviamente, eu estou citando apenas os atores, alguns dos atores principais que acompanham a saúde financeira de uma instituição. Portanto, é escandaloso que o Banco Master não tenha tido uma espécie de uma intervenção opinativa ou uma intervenção supervisora, no caso do Banco Central, mais precocemente. Foi preciso que a Polícia Federal batesse na porta e prendesse o presidente do banco tomando o avião, que supostamente, ainda com uma desculpa de que ia fazer uma venda do banco lá fora, evidentemente algo fantasioso, não é? Diante de bilhões e bilhões fraudados nas contas desse banco. Nós precisamos melhorar muito a condição de supervisão. E por trás disso tudo existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, esse que Thaís acabou de dizer que supostamente será a boia de salvação de todos aqueles que investiram no banco até R$250 mil. O Fundo Garantidor de Créditos é uma iniciativa positiva, porém, ressalto, é como uma boia numa embarcação. Ela está lá para não ser usada. Quem é que quer usar uma boia num barco? Ninguém. Porque se você tiver que usar uma boia, você já vai estar naufragando e naufragando junto com o barco inteiro. Ou seja, é uma situação absolutamente extrema. A gente olha a boia lá na embarcação, fica feliz que ela esteja lá, mas não tem a mínima perspectiva de usá-la. Pois, no caso, vamos usar o FGC e vamos usar, segundo alguns cálculos, com valores que chegam a 40 bilhões e que atingem cerca de 1/4 a 1/3 do total do patrimônio do FGC.
Portanto, significa dizer que o próprio sistema bancário não fez o dever de casa para se proteger, para proteger o próprio FGC de ser depenado, como será. E o mercado como um todo, caro Pedro, será depenado. As consequências financeiras serão terríveis. Eu ouço dizer, eu espero que a notícia esteja errada, que o Rio Previdência, por exemplo, que é uma instituição previdenciária dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, ainda no mês passado investiu quase 1 bilhão comprando títulos desta instituição. Óbvio que o Rio Previdência tem se isso é verdade, tem uma aplicação muito, muito superior a 250 mil reais. Ele é quase 1 bilhão. Portanto, vai ficar numa fila de credores em detrimento dos interesses de milhares e milhares de servidores. A pergunta é, onde é que está o compliance desse Instituto de Previdência, que ele não fez uma análise de que, o banco está aí sendo falado, não é caso de uma instituição previdenciária que devia se pautar por conservadorismo, colocar 1 bilhão nessa instituição. Portanto, aí tem uma angulação também política, lembrando aí do Cláudio Humberto, que vai espirrar para tudo quanto é lado e fedendo, cheirando muito mal o fato de que os políticos se interferem com uma associação criminosa em relação aos interesses de instituições que estão a perigo como essa. Até pelo lado esportivo, aparentemente, porque o sujeito também era um aplicador num clube mineiro. Então, você veja que realmente é constrangedor para nós brasileiros, o país que está pagando 1 trilhão de reais por ano de juros, que a gente, além do mais, tenha esse constrangimento de ver que a situação de uma instituição que poderia ter sido, vamos dizer, chamada a atenção por um supervisor, que alguém devia preventivamente já ter puxado a orelha desse administrador há muito tempo, tenham deixado que isso tivesse escorrido até o presente momento. O que eu chamo a atenção, Pedro, é que poderia ter havido intervenção, inclusive de uma agência de rating, dizendo: vou fazer um rebaixamento da sua nota, eu não estou satisfeito com a aparência do seu comportamento. E muitas vezes, eu próprio, que fui de uma agência de rating, pratiquei isso, percebia que muitas vezes uma atuação preventiva salvou muito depositante e salvou muito aplicador que nunca soube do risco que havia passado por uma intervenção tempestiva antes que o caldo entornasse. Portanto, essas são as minhas considerações nesse dia lamentável. Dr. Paulo Rabelo de Castro, foi muito oportuna e, sobretudo, esclarecedora aí a sua explanação sobre essa questão, sobre o papel de cada um desses órgãos, né? Mas o que chama a atenção é o Banco Central. O Banco Central, enfim, para quem não é do ramo, né, tem muita credibilidade porque as pessoas acham que ali tem um controle absoluto sobre o mercado financeiro, sobre o sistema bancário brasileiro, etc. e tal. E o que a gente viu foi uma falha gritante, né? Até agora, antes disso tudo acontecer, o Banco Master tinha recorrido no FGC da ordem de 4 bilhões de reais. Não é possível que o Banco Central não tenha achado isso estranho, né? Não tenha acionado os seus mecanismos de controle, de supervisão, para impedir que a coisa se agravasse. E também o Banco Central acabou de conceder licença a Augusto Ferreira Lima, que é foi um dos sócios, né, e dirigentes lá do Banco Master, acabou de conceder a ele uma licença, aquela autorização especial para administrar uma instituição financeira. Ele lançaria agora, no final de novembro, um novo banco, com grande estardalhaço, grande pompa, com campanha publicitária milionária, etc. e tal. E está preso, né?
O Banco Central, como assim o Banco Central autoriza alguém nessas condições, portanto, passível de um mandado de prisão, a dirigir uma instituição financeira? Eu gostaria da sua apreciação sobre isso. Sem contar a desinformação do próprio Banco Central. Esse mesmo diretor que está preso, que ia criar o seu próprio banco, já tinha se afastado do Banco Master, da sua gestão e da sua sociedade há 1 ano e meio. O Banco Central não sabia disso? Certamente sabia, né? Enfim, o Banco Central me parece jogar um papel um papel central aí nessa bagunça toda, não é não, professor? O nome disso, Cláudio Humberto, é leniência. O nome disso é complacência. O nome disso é até, de certa forma, uma displicência que gera essa tragédia. Porque, veja bem, eu gostaria até de aproveitar o seu questionamento para fazer uma ressalva importante, porque fiz uma crítica muito séria a todos aqueles que fazem análises de dados bancários e gostaria de dizer, este é o principal desafio de um analista de números financeiros. Os bancos, até por serem instituições que vivem de confiança, eles capricham muito nos números, vamos dizer assim. Os números são sempre, em geral, muito bons e muito positivos. A gente quase nunca vê uma instituição financeira admitir em balanço que está sofrendo dificuldades. Portanto, não é pequeno o desafio de fazer uma análise financeira adequada. As fraudes são fraudes exatamente, são muito bem escondidas. Se a gente lembrar, por exemplo, do episódio de lojas americanas, por exemplo, quando explodiu a crise das americanas, muita gente não admitia que havia fraude ali, que havia apenas um tropeço numa situação de falta de crédito, falta de liquidez, que também às vezes ocorre. Aliás, para isso é que existe o FGC, que é para proteger o sistema de situações totalmente inesperadas, muitas delas que venham por conta de crises que vêm do exterior. Por exemplo, a bolha de Wall Street em 2008, 2009, quando estourou a crise em Nova York, com o banco Lehman Brothers, etc., ela espirrou no sistema financeiro brasileiro, que estava até bem protegido. Mas foi preciso aí usar algumas boias por conta de uma crise que inesperadamente veio de fora. Para isso serve um fundo garantidor de crédito, não para salvar o sistema de fraude. E fraude é difícil ser capturada e é por isso que o sistema tem que ser muito rigoroso. Aí vem a parte final da sua pergunta. Por que diabos há essa leniência toda com pessoas que caracteristicamente têm manchas no seu currículo e que deviam ficar, vamos dizer assim, no estaleiro, aguardando durante um período maior? É porque nós somos o país da ficha suja. Nós não passamos uma legislação de ficha limpa para os políticos, no entanto, os políticos querem afrouxar essa legislação de ficha limpa para poder deixar colegas de ficha suja participar da política brasileira. Por que não dão vaga para outros? É porque nós insistimos, os mesmos insistem em estar sempre participando. Ou seja, enquanto aqui as pessoas que poderiam estar participando mais ativamente da vida brasileira se calam ou se encolhem, aqueles que são mais agressivos e mais fraudadores se expandem. Professor, bonjour aqui da França, explicações Bonjour. Muito importantes. Então, e esse ponto do FGC que eu queria, vou tentar deixar claro aqui para nossa audiência. Então, daqui para frente, né, o FGC é suficiente para garantir o sistema, na opinião do senhor, os investidores, etc., ou as regras vão ter que ser alteradas, o fundo aumentar o valor? O que o senhor acha que acontece a partir de agora? Porque, de fato, é um divisor de águas, não?
É verdade, Sônia. Mais uma vez, bonjour, bom dia para você aí. E nós vamos aprendendo. Nós, ao mesmo tempo que fiz aqui como eu disse, uma crítica muito séria e até bastante dura, gostaria que todos aqueles que estão nos acompanhando ouvissem meus comentários como construtivos, ou seja, nós temos que usar mais esse tropeço para tentar aprender. Não fazer, como eu vejo até no meu WhatsApp, em várias mídias, piadinhas a respeito. O Brasil é um país esculachado, um país onde imediatamente vão aparecer brincadeiras a respeito de coisa séria. Nós precisamos ter mais compenetração com fatos graves como esse e exigir que as autoridades façam uma revisão profunda desse processo. Mesmo o Congresso Nacional, muitas vezes que a gente considera displicente, deveria, quem sabe, abrir uma CPI para avaliar a segurança do sistema financeiro brasileiro. Por que é que os nossos parlamentares não fazem isso como estão fazendo em relação ao INSS? Eu acho que a supervisão bancária merece uma avaliação que não seja a do próprio Banco Central. Aliás, tem muito a ver com o comentário do Cláudio Humberto. A figura do Banco Central, ela está, por assim dizer, no Brasil, sofrendo de um excesso de autonomia. O fato do Banco Central ser protegido, isso é bom, repito, isso é bom. Ter uma autonomia operacional para regular a taxa de juros não significa dizer que a sociedade brasileira não tenha que fazer avaliações permanentes desse comportamento, embora autônomo, operacionalmente. E nós não fazemos isso. E é por isso que nós estamos aí também engolindo essa conta indigesta de R$1 trilhão de juros, e não existe ninguém, fora o Grupo Band, que resolveu em muito boa hora, e parabenizo o Grupo Band por estar levantando essa questão, porque R$1 trilhão de conta de juros a ser paga pelos brasileiros, né, Cláudio Humberto? Eu andei fazendo umas contas, cerca de um banco master por dia quebrando. Isso fazendo uma conta muito por baixo. Ou seja, aí para aqueles que nos acompanham com possibilidade de vídeo, verificam que a conta de juros ano a ano, desde o ano 2000, ela vem gradualmente subindo e a partir de um determinado momento, que coincide com a administração trágica da presidente Dilma, que acabou gerando um impeachment, e com a ressalva de que no governo Temer houve uma redução gradual da conta de juros, logo a seguir, já na administração Bolsonaro, essa conta para de cair e há uma subida muito íngreme que atinge todo esse período da administração Lula, atingindo 985 bilhões de juros anuais até setembro de 2025, ou seja, arredondando números de bilionários, R$1 trilhão. Repito, isso é equivalente a um banco master quebrando por dia. Se você fizer a conta dependendo de quanto essa conta salgada do master vai chegar, pode ser 2 bancos master por dia. Você imagina, se hoje eu tiver um escândalo no Banco Master e amanhã um outro, depois da manhã um outro, quando abrir a semana que vem o Pedro Campos anuncia um outro Banco Master, a gente diria assim, o Brasil acabou. Pois é, a conta de juros é um Brasil acabou, porque é um Banco Master por dia, não um Banco Master uma única vez. Para a gente só ter uma ideia de quem nos acompanha do que significa pagar R$1 trilhão de juros como serviço da dívida. Repito, muita gente também confunde achando que R$1 trilhão é a dívida. Não, a dívida passa de 10 trilhões. Esse é apenas o serviço, significa dizer aquilo que incide de encargos financeiros sobre uma dívida absolutamente trilionária. O Brasil tem que parar, meditar profundamente sobre as raízes, obviamente, fiscais
desse desequilíbrio todo, que a dívida não nasce em árvore, ela nasce desta displicência criminosa com o desequilíbrio orçamentário do governo. Despesas que não param de subir e um governo como este governo Lula que vive repetindo que ele não precisa equilibrar o orçamento porque ele é governo. Ele pode gastar mais do que arrecada. A gente não pode fazer isso em casa, mas o Lula acha que ele pode fazer isso no governo. Simples assim. Enquanto nós admitirmos governos que deveriam estar apresentando seu orçamento, como o senhor Haddad, que já devia ter conseguido que o Congresso aprovasse a lei de diretrizes orçamentárias, para que ele, com as diretrizes orçamentárias, apresentasse a proposta de lei orçamentária, nada disso está rolando no Congresso. O senhor ministro da Fazenda é desidioso, o Congresso Nacional é um esculacho em matéria financeira e nós somos absolutamente idiotas, sim, por admitir tudo isso sem nenhum protesto. E eu acho que as eleições de 2026 vão trazer um pouco mais essa ideia de que o Brasil é um país inseguro, não só em termos da segurança pública, mas também somos inseguros do ponto de vista de segurança financeira. Somos um país inseguro, mas tem como consertar, sim. Poderia ser muito melhor se a gente tomasse jeito. O professor Paulo Rabelo de Castro se refere ao editorial do Grupo Bandeirantes, que foi veiculado nessa semana, e a série especial também, que está sendo veiculada no Jornal da Band, em todos os veículos da casa, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV também, falando sobre a consequência prática dessa taxa de juros nas alturas que a gente tem no nosso país. O quanto isso inibe investimento, o quanto isso encarece as pequenas decisões do dia a dia, financiar um carro, comprar um apartamento, esse tipo de coisa para as empresas, então, nem se fale. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima vez aqui no Jornal Gente. Um bom restinho de semana aí para o senhor. Obrigado, Thaís. Agradeço e como sou falastrão, acrescento mais uma vez meus parabéns pelo Grupo Band ter a coragem de levantar essa importante questão. E lembrando, quando os juros são extremamente elevados, há uma propensão também a crises financeiras e quebras como essa do Banco Master, independentemente de fraudes. Juros altos prejudicam a saúde do sistema financeiro, embora quem aplique a juros altos sempre comemore. A gente gosta de receber um juraço sendo pago em cima dos nossos depósitos, mas a gente se esquece que, embora no campo pessoal isso seja bom para nós como aplicadores, é muito ruim para a saúde financeira do Brasil que tenta produzir. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigada.